Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento você está acessando esse conteúdo, mas eu desejo do fundo do meu coração que você esteja bem, que você esteja em paz, que você esteja com o coração aberto para receber a mensagem que nós queremos repartir com você hoje. Já faz alguns meses nós estamos fazendo uma viagem pela Bíblia, estudando todos os livros bíblicos, conhecendo um pouquinho melhor o contexto, os principais textos, autoria, destinatário, tudo isso para a gente conhecer melhor o que está por detrás das palavras daquilo que a Bíblia nos ensina e para não fazer do texto um pretexto. É muito importante a gente conhecer o contexto e, além disso, o objetivo maior é que a nossa fé seja fortalecida. Eu tenho certeza que hoje, ao visitarmos ou revisitarmos o Evangelho de João, Deus vai proporcionar que a sua fé seja fortalecida, que a sua esperança seja renovada, que o seu coração seja moldado e que você sinta a força que vem do Espírito Santo te conduzindo e te orientando na vida. Antes disso, antes de começarmos o nosso estudo com algumas informações preliminares do Evangelho de João, eu quero convidar você para uma palavra de oração. Portanto, aí, de onde você está, conecte-se com Deus e eu convido você para falarmos com o nosso Criador. Amado Deus, nós te louvamos e te agradecemos porque, independente dos formatos, nós temos a possibilidade de nos aproximarmos da Tua Palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos, que é inspiração para a nossa jornada, que é força para a nossa caminhada. Nós te pedimos, ó Deus, à medida em que nós ouvimos e nos apropriamos do Evangelho de João, que o Teu Santo Espírito sopre sobre nós, para que nós tenhamos entendimento da palavra, para que ela encontre lugar no nosso coração e para que ela faça diferença nas nossas vidas, moldando o nosso caráter, moldando nossas escolhas, moldando nossa atuação, moldando a forma como nós cremos e como nos relacionamos com as pessoas. Muito obrigado, ó Deus, porque hoje nós podemos silenciar no meio de um mundo tão barulhento e ouvir a Tua voz, nos conectarmos contigo. Dá-nos a graça de termos alegria no estudo da palavra. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Muito bem, vamos ao Evangelho de João, que nas palavras do reformador Martim Lutero é um tesouro da fé cristã, juntamente com a carta de Paulo aos Romanos. Eram dois livros pelos quais o reformador tinha muito carinho e dava muita atenção. Nós já falamos sobre os três dos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, e hoje nós chegamos ao quarto evangelho, que é o Evangelho de João. Em relação aos três primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, nós chamávamos eles de evangelhos sinóticos, que todos eles tinham o mesmo objetivo, de contar a história de Jesus Cristo, e eles tinham conteúdos muito parecidos entre si. Então, muitas histórias nós podíamos conferir tanto em Marcos, quanto em Mateus, quanto em Lucas, formas parecidas de contar a história, de forma mais objetiva, narrando o ministério de Jesus, da Galileia, rumo à sua crucificação e ressurreição. O Evangelho de João ele não é um evangelho sinótico junto com os outros três, porque ele tem uma situação muito particular. O Evangelho de João ele é um evangelho que foi escrito de forma mais tardia, ali pelos anos 90, 95 depois de Cristo, ou seja, a reflexão registrada no Evangelho de João, ela é uma reflexão bastante madura a respeito da fé em Jesus Cristo. Ou seja, é um evangelho escrito bastante tempo depois da ressurreição de Jesus Cristo, quando as comunidades já haviam sido fundadas, já haviam se estabelecido, quando os cristãos já se organizavam em comunidades, quando os cristãos já viviam a fé de uma forma um pouco mais madura. Então o Evangelho de João ele tem esta característica, ele tem uma reflexão teológica um pouco mais acentuada a respeito da fé em Jesus Cristo. O Evangelho de João ele foi escrito provavelmente por João, filho de Zebedeu, né? Alguns teólogos eles sugerem inclusive que não tenha sido apenas um escritor deste evangelho, mas ele acreditava que pudesse existir uma escola joanina, ou seja, uma escola dos discípulos de João. Então, desta escola surgiu este livro bíblico, este evangelho que tem esta reflexão teológica a respeito de Jesus Cristo. Mas, por muitas vezes no Evangelho de João, o autor é descrito como
o discípulo amado, aquele que escreveu essas coisas, né? E provavelmente, então, a hipótese mais aceita entre os teólogos é que seja de fato João, o filho de Zebedeu, que é então aí conhecido também nos outros evangelhos e também conhecido no próprio Evangelho de João. A ênfase do Evangelho de João ela é muito particular. Tem a intenção, naturalmente, de contar a história de Jesus Cristo, mas de uma perspectiva pós-ressurreição, a partir de uma reflexão um pouco mais madura. E é um livro que foi escrito, um evangelho que foi escrito especialmente porque no mundo conhecido da época já começava a se infiltrar na Igreja de Jesus Cristo, nas comunidades de fé, alguns falsos profetas, alguns falsos mestres. E na época em que tudo isso foi escrito, uma das doutrinas que estava sendo colocada em xeque, que estava sendo questionada, era o fato da encarnação de Deus em Jesus Cristo. Começou-se a surgir algumas ideias de que Jesus não fosse o Deus encarnado, fosse apenas uma boa pessoa, que tinha uma boa relação com Deus e que veio ser um bom exemplo, que veio mostrar o caminho, mas começou-se a negar a encarnação de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Isso se dá especialmente por alguns motivos, e eu quero repartir com vocês esses motivos. O mundo da época era um mundo bastante influenciado pela cultura e pela filosofia grega. Um dos pais da filosofia grega, que foi Platão, ele pregava na sua época, muito antes de Jesus Cristo, a respeito do mundo das ideias. Um mundo idealizado, onde tudo era perfeito, onde não havia nada de errado, onde tudo funcionava na mais plena e perfeita harmonia. E nós éramos como pequenas luzes que vivíamos nesse mundo das ideias, nesse mundo ideal, nesse mundo perfeito, e de alguma forma nós nos desprendemos desse mundo das ideias e viemos parar aqui neste mundo material, onde tudo é ruim, tudo é limitado, tudo é temporário, tudo é muito frágil. E a ideia da filosofia grega é, através do conhecimento, através da inteligência, através dos esforços humanos, era voltar ao mundo das ideias, retornar a alma ao mundo das ideias, porque este mundo que é material é um mundo do qual nós devemos nos desprender, é um mundo que não vale a pena, é um mundo que está muito longe e distante daquilo que é o mundo das ideias, o mundo idealizado de Platão. E o Evangelho de João, ele quer confirmar que Jesus é sim o Deus encarnado na história. E é por isso que o prólogo de João, o prólogo são os 18 primeiros versículos do livro de João, do primeiro capítulo de João. Então, João 1 a 18, está escrito o prólogo. Ali é um texto em que João ele quer mostrar para esta cultura da época, para este pensamento difundido na época, que Jesus é de fato o Deus encarnado. Então eu quero ler com você do Evangelho de João, o capítulo 1, dos versos 1 até o 18, que é este texto bíblico que nós chamamos então de prólogo do livro de João. Preste atenção nos detalhes, que certamente vai fazer sentido para você em relação àquilo que nós estamos falando em relação à filosofia grega, que era predominantemente o pensamento da época. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Houve um homem chamado João, que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para falar, por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era luz, mas veio para falar a respeito da luz, a luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. A palavra estava no mundo e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus.
Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isso é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheio de amor e de verdade, e nós vimos a revelação de sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. João disse o seguinte a respeito de Jesus: "Este é aquele de quem eu disse, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer ele já existia." Porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas de seu amor, com as bênçãos e mais bênçãos. A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único, que é Deus e está ao lado do Pai, foi quem nos mostrou quem é Deus. João usa o termo palavra para se referir a Jesus Cristo. A palavra original em grego é logos. Logos é uma palavra que foi emprestada da filosofia grega, usada pelo evangelista João. Logos, na filosofia grega, era um princípio filosófico destinado para descrever uma força cósmica que regia o universo. Ou seja, na filosofia grega, Logos, esta fonte de sabedoria cósmica, era aquilo que tinha o poder de reger o universo e manter tudo na sua mais perfeita ordem. E João pega este termo, logos, emprestado da filosofia grega, e naquela cultura totalmente influenciada pela cultura grega, ele diz: o logos é Jesus Cristo. Aquilo que vocês acreditam ser uma força cósmica de sabedoria que rege e sustenta o universo é Jesus Cristo, o Deus encarnado, o Deus que entrou na matéria, o Deus que se fez homem, o Deus que se fez gente, e ele habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, cheio de graça e verdade. Ou seja, João ele está dizendo para aquele mundo tomado pela filosofia grega de que Jesus se encarnou na matéria, aquilo que para os gregos era uma coisa inconcebível, porque eles queriam se livrar da matéria e retornar ao mundo das ideias. Jesus faz isso. Ele vem ao nosso encontro, ele se torna um de nós para não apenas nos mostrar, mas ser o caminho que nos leva de volta ao Criador. E não é nenhum mundo das ideias, mas é Deus Pai. Aquele que nos salva por meio de Jesus Cristo. E João ainda diz, ele se encarnou, ele veio até nós, nós vimos a sua glória, cheio de graça e verdade, veio para o seu próprio país, para a sua própria terra, mas as pessoas que esperavam por ele não o reconheceram, porque eles esperavam algo muito mais glorioso, majestoso, muito mais pomposo, talvez. Então é muito curioso perceber que já no prólogo de João, já tem uma intenção do que João quer dizer com o seu evangelho. Através dos milagres que ele narra, através da encarnação de Jesus Cristo, ele quer combater as doutrinas falsas que estavam se infiltrando nas comunidades da época. E começa com esta afirmação de que a encarnação de Deus em Jesus Cristo ela foi real e ela foi completa. E Jesus ele foi totalmente Deus e totalmente homem, que é o que acredita a teologia luterana. Tanto é que no Evangelho de João, Jesus sente fome, Jesus ele é tentado por Satanás com questões físicas, ele chora por um amigo que morre, ele passa a expressar os seus sentimentos mais humanos neste Evangelho para dizer: Jesus foi um de nós, mas ele não pecou e ele é verdadeiramente o Deus encarnado na história. Isso significa que se a gente quer ver Deus, se a gente quer conhecer Deus, se a gente quer saber como Deus é, basta olhar para Jesus, que é a imagem perfeita do Pai. Então, João ele tem essa clara intenção de combater doutrinas falsas que se infiltravam nas comunidades cristãs daquela época. E, claro, de mostrar
para tanto o público judeu quanto para os gentios que Jesus é de fato o Messias esperado e que existe sim valor na vida ao depositarmos a nossa fé e colocarmos a nossa vida diante dele. Por isso que João é um evangelho que tem uma reflexão teológica um pouco maior, um pouco mais madura, um pouco mais aprofundada, porque ele surge depois de uma boa caminhada das comunidades de fé. E ele surge justamente para reafirmar a fé em Jesus Cristo, para reafirmar a centralidade de Jesus Cristo, para reafirmar a doutrina da fé cristã em face dos falsos profetas que estavam já ensinando coisas contrárias nas comunidades. Quando nós falarmos sobre as cartas de Paulo, nós vamos aprofundar um pouco mais sobre essas falsas doutrinas que eram difundidas nas comunidades. Mas o Evangelho de João ele tem esta característica, apresentar uma reflexão teológica mais profunda para fortalecer a fé, para combater falsas doutrinas e para reafirmar a centralidade de Jesus Cristo no processo de salvação do ser humano. E agora eu quero compartilhar com vocês alguns textos bíblicos muito interessantes e muito profundos que o Evangelho de João coloca diante de nós. Vamos lá? Como eu vinha dizendo para vocês, uma das intenções do evangelista João é mostrar que Jesus é o Messias esperado pela população judaica e que naturalmente se torna o Salvador do mundo, porque a salvação não fica mais restrita a um âmbito nacionalista, mas ele se torna o cumprimento da lei e dos profetas, por ele ser o Messias prometido na lei e nos profetas, e também o Salvador do mundo, porque todo aquele que vier a ele com fé e confessá-lo será salvo. Portanto, o Evangelho de João ele tem essa característica de trazer uma autorrevelação de Jesus Cristo sobre quem ele é. E existem algumas expressões que Jesus usa ao longo da sua vida, que foram registradas pelo evangelista Mateus, onde ele diz ser alguma coisa. E nós queremos visitar esses textos bíblicos para saber o que Jesus é, o que ele disse ser. A primeira vez que aparece no Evangelho de João uma expressão dessa categoria é no versículo 35 do capítulo 6. João 6,35, Jesus diz: "Eu sou o pão da vida." E ele diz isso logo após ele ter multiplicado pães e peixes para uma grande população. E ele se apresenta então como o alimento verdadeiro que sustenta a vida das pessoas. E o verbo usado para comer no grego aqui é um verbo muito forte, é quase que um mastigar, é comer com muita intensidade. Isso nos dá a ideia de que Cristo não é um alimento superficial, mas ele realmente ele quer ser com força, com intensidade, ele quer se tornar o alimento do ser humano que sustenta a vida, que traz forças para a vida. Então, logo após impactar uma multidão com a multiplicação de pães e peixes que sustentavam o corpo físico por algumas horas, Jesus diz: "Eu sou o pão da vida que sustenta vocês por toda a eternidade." Jesus se apresenta como o pão da vida também para você. Ele quer ser teu alimento diário, quer fortalecer a tua fé, quer fortalecer a tua vida, para que você tenha forças, vigor, disposição para trilhar o caminho da vida, tendo Jesus como a sua força. No capítulo 8, no verso 12, Jesus diz: "Eu sou a luz do mundo." Muito curioso, porque Jesus fala este versículo durante a festa dos tabernáculos, onde candelabros gigantes iluminavam Jerusalém à noite. O pano de fundo dessa festa dos tabernáculos é a caminhada do povo pelo deserto rumo à terra prometida, né? O pano de fundo dessas colunas, desses candelabros gigantes que eram colocados em Jerusalém, era a coluna de fogo que guiou o povo de Israel no deserto, rumo à terra prometida. E Jesus diz então que a luz que conduziu o povo no deserto, de que a luz que ilumina o mundo é Ele mesmo. João mostra que Jesus é a luz definitiva que guia o povo de Deus, superando toda e qualquer limitação registrada no Antigo Testamento, ou superando toda e qualquer pensamento de escuridão ou de
de dificuldade para encontrar o caminho na escuridão que a vida se coloca diante de nós muitas vezes, aqui Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará na escuridão. No capítulo 10 de João, capítulo 10, o verso 7, Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. Jesus fala isso durante o seu discurso do bom pastor. Ele se coloca como a única porta de acesso ao rebanho e à salvação. No Antigo Oriente, o pastor das ovelhas, a pessoa que cuidava das ovelhas nos campos, ele se deitava durante a noite, literalmente, na entrada do aprisco, e ele era de fato uma porta viva que protegia aquelas ovelhas, ou seja, se uma ovelha quisesse entrar ou sair, tinha que passar por esta porta, por este pastor que estava deitado ali, né? Então o eu sou aqui é uma imagem de cuidado de Deus. Eu sou a porta das ovelhas que dá acesso à salvação, ou seja, se alguém quiser entrar para o rebanho de Deus, se alguém quiser ter acesso à salvação de Deus, precisa passar pela porta que é Jesus Cristo. Também no capítulo 10, mas agora o versículo 11, Jesus diz: eu sou o bom pastor. É um contraste muito forte com os falsos pastores, com os mercenários da fé, com aqueles que estavam infundindo doutrinas errôneas para dentro das comunidades de fé. O bom pastor aqui é aquele bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, não é aquele que extorque as ovelhas, não é aquele que exige coisa das ovelhas, mas é aquele que cuida, é aquele que ama, é aquele que dá a vida. E este alguém que cuida, que ama, que dá a vida e que quer as ovelhas para perto de si é Jesus Cristo. No Evangelho de João, capítulo 11, o verso 25, Jesus também diz: eu sou a ressurreição e a vida. Foi uma frase, uma palavra que Jesus disse para Marta antes de ressuscitar o amigo Lázaro. Jesus não diz que ele apenas dá a ressurreição ou promove a ressurreição, mas ele diz que ele é a ressurreição. Porque a vida eterna, ela não é um prêmio futuro, não é alguma coisa que você vai receber como presente no final de todas as coisas, mas a vida eterna já é uma realidade presente na vida de todo aquele que nele crê. Se você crê em Jesus Cristo, você já tem a vida eterna. Mesmo que você passe pela morte, você já tem a vida eterna. Eu sou a ressurreição e a vida, diz Jesus Cristo. Quem está com Jesus Cristo não precisa temer nem mesmo a morte, porque Ele é aquele que dá vida e ressurreição. Capítulo 14 de João, verso 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foram palavras de Jesus ditas na sua última ceia com os discípulos, como consolo aos discípulos diante da partida de Jesus. Naturalmente eles não queriam que isso acontecesse, eles perguntam como que encontrariam o caminho de Deus, e ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não é um caminho, uma verdade ou uma vida, mas é o único e definitivo caminho. O Lutero disse: Cristo é o único caminho até Deus e não precisamos buscar outros meios. Isso nos liberta, meu irmão, minha irmã, de uma angústia religiosa que diz que muitas vezes nós temos que abrir os caminhos por conta própria para chegarmos a Deus. Jesus Cristo já fez esse caminho. Quando nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança nele, nós temos acesso a Deus, porque Ele é a imagem do Deus encarnado. Ele é o caminho, a verdade e a vida que nos leva a Deus. E a última coisa que Jesus disse que era, em João capítulo 15, verso 1, ele diz: eu sou a videira verdadeira. Também está no contexto dos discursos da última ceia. Jesus ele se contrasta com Israel, porque Israel muitas vezes tem esta imagem da videira no Antigo Testamento, mas uma videira que não dava frutos, né? E Jesus vai dizer que ele é uma videira verdadeira, uma videira autêntica, uma videira genuína, porque ele cumpre totalmente as promessas de fazer com que essa videira dê frutos. O Pai é o agricultor que poda os ramos, que cuida da árvore para que elas possam frutificar. E as pessoas que querem ser parte dessa videira precisam exercitar o ato de permanecer. Perceba
não é para a gente ser influenciado por outros ensinos e outras doutrinas, mas nós somos chamados a permanecer em Jesus Cristo. E essas são 7 autoapresentações de Jesus Cristo que foram registradas pelo Evangelho de João e que também se revelam para nós hoje como palavra de Deus, palavra de esperança. Então creia que Jesus é a videira verdadeira, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é o bom pastor, Ele é a porta das ovelhas, Ele é a luz do mundo e Ele é o pão da vida. E Ele quer ser tudo isso para você também. E este é um panorama muito rápido do Evangelho de João. A gente poderia aprofundar muitas coisas, muitos aspectos deste rico Evangelho, mas assim, acredito que nós temos uma visão geral do Evangelho de João e podemos continuar a nossa jornada pela Bíblia. Antes de encerrar, eu quero convidar você para uma palavra de oração. Querido Deus, nós te agradecemos pela oportunidade do estudo, pela oportunidade do encontro com a Tua Palavra, pela oportunidade de termos liberdade de ouvirmos a Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor se revela a nós também hoje como sendo o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, a ressurreição e a vida e tantas outras autoapresentações que reafirmam que o Senhor é Deus, que o Senhor quer ser Deus da nossa vida, que o Senhor quer ser o nosso cuidador, o nosso pastor, que o Senhor quer conduzir a nossa história pelos bons caminhos e nós nos colocamos nas Tuas mãos, pedindo para que assim o Senhor o faça. Abençoa-nos, ó Deus, livra-nos de todo mal e perigo e dá-nos dias abençoados na Tua presença, é o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vou fazer um teste com você. Se você ouviu esse podcast até aqui, até o final, manda para mim ou escreve aqui nos comentários a palavra pipoca. Vamos ver se você está antenado e ligado aí no nosso podcast. Eu desejo a você uma abençoada semana, um ótimo dia, que Deus te abençoe e nós nos encontramos por aí nos caminhos da vida, nas programações da comunidade ou aqui no nosso próximo podcast. Um abraço, Deus te abençoe.